Pois bem, chegamos ao primeiro lugar, aquele tema que mais caiu na OAB. Nós estamos avaliando o top 5, aqueles 5 temas que mais caíram em processo penal, desde que a GV passou a formular a prova da primeira fase da OAB, ou seja, desde o terceiro exame, não é? E dessa pesquisa que nós fizemos, vimos que em quinto lugar ficou o tema provas, não é? Tema bastante relevante, bastante importante e que deve ser avaliado. E aí a importância foi crescendo, porque em quarto lugar nós tivemos inquérito policial, que cai mais ainda. Em terceiro lugar, competência, que é um tema corriqueiro. E em segundo lugar, procedimentos, que também caiu muito, né? E agora nós temos o nosso primeiro colocado. O nosso primeiro colocado, veja na tela, nós temos aí 13 testes, caiu 13 vezes, não é? Então cai praticamente em quase todos os exames. Ó, no exame quinto, no exame sexto 2 vezes, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, uma sequência, ó, todos esses caiu, não é? 15º, aí pulou alguns exames ali 100, mas 15º, 16º, 17º 2 vezes, aí pulou o 18º para cair no 19º, cai quase realmente toda hora e pode cair para os senhores. O nosso primeiro colocado, aquele que você não pode deixar de estudar para a prova, tem que saber na ponta da língua e não é difícil, é esse tema aqui. Recursos. Recurso é o que mais cai no processo penal, ok? 13 testes, pessoal, não é difícil, porque geralmente cai qual seria o recurso, qual é o prazo, o tema nem é tão extenso assim, né? Cai, claro, a parte geral dos recursos também, nós vamos avaliar alguns efeitos que podem ter, mas em regra não é um tema complicado e cai. E a chance de cair é gigantesca para vocês. Vamos lá, primeiro teste, lá atrás, já no exame quinto, da decisão que absolver sumariamente o réu. Caberão recurso em sentido estrito, embargos, revisão criminal ou apelação. Muito bem, então nós tivemos uma mudança no Código de Processo Penal. Essa mudança ela ocorreu em 2008, não é? E nessa mudança o procedimento do júri se alterou, não é? E nós sabemos que lá no júri final da primeira fase tem a decisão de pronúncia, a decisão de impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Antigamente, dessas 4 decisões cabia rese, recurso em sentido estrito, mas com essa alteração que nós tivemos em 2008, passou a caber recurso em sentido estrito da pronúncia e da desclassificação, porém, da absolvição sumária, que é o caso aqui, e da impronúncia, segundo reza o artigo 416 do CPP, o que cabe é isso que está aqui na sua tela, é a apelação, né? Nós falamos para os alunos para que eles lembrem que das 4 decisões, né, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, dessas 4, aquelas que começam com consoante tem um recurso que começa com consoante, né? Aquela que começa com vogal tem um recurso que começa com vogal. Então, pronúncia e desclassificação começa com consoantes e, portanto, o recurso é com consoante, rese. Já a absolvição sumária e impronúncia começa com vogais, portanto, recurso com vogal, esse recurso está na sua tela, ou apelação, ok? Próximo teste, vamos lá. Exame sexto. Caio, Mévio e Tício estão sendo acusados pela prática de crime de roubo majorado. No curso da instrução criminal, ficou comprovado que os 3 agiram em concurso pela prática de crimes. Os 3 acabaram condenados e somente um deles recorreu da decisão. A decisão do recurso interposto por Caio, alternativa A, aproveitará aos demais sempre. B, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
C. Sempre aproveitará apenas ao recorrente. E D. Aproveitará aos demais, desde que eles tenham expressamente consentido nos autos com os termos do recurso interposto. Muito bem. Então vejam só. Aqui nós estamos falando da parte geral dos recursos, ok? E na parte geral dos recursos, nós temos um tema importantíssimo chamado efeitos dos recursos. No artigo 580, nós temos o chamado efeito, o efeito extensivo. O efeito extensivo é aquele que beneficia o corréu não recorrente. O réu pode não recorrer, mas o outro recurso pode interferir diretamente para ele, né? Pode se estender a ele. E quando é que haverá esse efeito dito extensivo? Quando os assuntos não forem pessoais. Então, 2 réus, ou no caso aqui do teste, 3 réus foram condenados, um só recorreu. Se o tribunal diminuísse a pena desse, dizendo que ele é primário, de bons antecedentes e merece uma pena menor, esse efeito não se estenderia aos demais, porque esse é um assunto pessoal. Mas quando não se tratar de assunto pessoal, se estenderá sim. Não é? Então, há o efeito extensivo, não é sempre, portanto a alternativa A estaria errada, né? Não aproveita só o recorrente, portanto a alternativa C também está errada. A D, eles não precisam assinar lá que concordam, a alternativa correta só pode ser esta, que está na sua tela, a alternativa B de bola. Se fundar em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros, ok? Bem tranquilo, esse efeito extensivo é importantíssimo, hein? Gravem, porque tem muita chance de repetir. Vamos ao próximo. Caiu no exame 6º. Com base no Código de Processo Penal, acerca dos recursos, assinale a alternativa correta. Todos os recursos têm efeito devolutivo, e alguns também os efeitos suspensivo e iterativo. Bem colocado, vamos ver. B. O recurso de apelação sempre deve ser interposto no prazo de 5 dias, ao contrário da intimação, devendo as razões serem interpostas em 8 dias. Desconfie sempre que dizem sempre, tá? Mas a gente já vai falar. C. Apesar do princípio da complementariedade, é defesa ao recorrente complementar a fundamentação do seu recurso quando houver complementação da decisão recorrida. Olha só que interessante, né? A decisão complementou alguma coisa. D. A carta testemunhável tem como objetivo provocar o reexame de decisão que denegar ou impedir seguimento de recurso em sentido estrito, agravo em execução e apelação. Então vamos por partes, vamos analisar cada item aí, por que estaria errado, buscando a alternativa correta, ok? Então vejam só. Na alternativa D, fala da carta testemunhável, que realmente cabe da denegação do seguimento do réis e do agravo em execução, mas não da apelação. Porque quando se denega uma apelação, quando não se recebe o recurso de apelação, cabe réis, recurso em sentido estrito, né? E se negarem o réis ou o agravo em execução, é que caberá a carta testemunhável. O D está fora. A C fala que não pode complementar o recurso mesmo que a decisão tenha assuntos complementares. Vamos imaginar, né, que você entrou com embargos de declaração e o juiz complementou alguma coisa. Quer dizer, desse complemento não poderia recorrer? Claro que pode. A B diz: o recurso de apelação sempre deve ser interposto no prazo de 5 dias. Cuidado, é a pegadinha do sempre. Porque, vejam só, o prazo da apelação é 5 dias, é verdade. O prazo das razões, 8 dias, mas no GCRIM não. No GCRIM o prazo da apelação é 10 dias já com as razões. Outro caso, a vítima não habilitada, a vítima que não se habilitou como assistente de acusação, poderá apelar em 15 dias após o prazo do MP. Ok? Então não é sempre 5 dias não, tem exceção. A alternativa correta é essa que está na sua tela, é a alternativa A.
Todos os recursos têm efeito devolutivo? Claro, porque o tribunal vai ter que analisar aquilo que foi impugnado. Alguns têm efeito suspensivo e iterativo, alguns, nem todos, né? Então, o que seria um efeito iterativo, que muitas vezes as pessoas não sabem? Porque ele tem vários nomes. Efeito iterativo também é chamado de efeito regressivo, efeito devolutivo diferido ou juízo de retratação. Alguns recursos têm juízo de retratação, como é o caso do résio, agravo e execução, portanto tem o efeito iterativo. A apelação não tem. Ok? Por exemplo, né? Efeito suspensivo, às vezes o réu pode recorrer em liberdade, às vezes não, então depende, alguns recursos podem ter, outros não, a grave execução nunca tem efeito suspensivo, não é? Então, agora efeito devolutivo tem para todos, sem dúvida nenhuma. Próxima questão. Está aí na sua tela, exame 7º. Em relação aos meios de impugnação de decisões judiciais, assinale a afirmativa incorreta. Tem 3 certas e uma errada. Alternativa A. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que rejeitar a denúncia, podendo o magistrado, entretanto, após apresentar as razões recursais, reconsiderar a decisão proferida. Perfeito. Juízo de retratação, efeito iterativo, que nós falamos agora mesmo, hein? B. Caberá apelação contra a decisão que impronunciar o acusado, a qual terá efeito meramente devolutivo. Verdade, verdade. Em pronúncia, ela cabe apelação, né? Falamos lá agora há pouco sobre esse assunto. E o efeito é só devolutivo, porque não vai suspender a eficácia da impronúncia, porque suspender a eficácia da impronúncia significa pronúncia, né? Não pode. C. Caberá recurso em sentido estrito das decisões que receber a denúncia oferecida contra funcionário público por delito próprio, a qual terá duplo efeito. Duplo efeito. Vamos ver aí se está certo ou não, né? E a D diz: caberá apelação contra a decisão que rejeitar a queixa-crime oferecida perante o juizado especial criminal, a qual terá efeito meramente devolutivo. Então, na verdade, é isso mesmo, né? Não cabe rese no GCRIM. No GCRIM não tem rese, cabe apelação, então a AD também está certa. O que está errado aqui, de forma clara, é essa que está na sua lousa, na sua tela, que é a C. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que receber a denúncia oferecida por funcionário. Não. Decisão que recebe a denúncia ou queixa, não cabe recurso. Decisão que recebe a denúncia ou queixa, não cabe recurso. O que pode caber é HC, né? Mas que recebe a denúncia ou queixa, não. Né? Aqui rejeitar cabe. Reze em regra e no GCRIM apelação, mas aqui receber, não. Essa estava meio dada aí para vocês, né? Próxima questão, vamos lá. Questão número aí do exame 8º. Adão ofereceu queixa-crime contra Eva. Poxa vida, Adão contra Eva? Que coisa cruel. Por crime de dano qualificado, artigo 163, parágrafo único, inciso 4º. A queixa preenche todos os requisitos legais e foi oferecida antes do fim do prazo decadencial. Apesar disso, a rejeição da inicial pelo juiz competente, que se refere equivocadamente que a inicial é intempestiva, pois já teria transcorrido o prazo decadencial. Nesse caso, assinale a afirmativa que indica o recurso cabível. Essa daí é boa, hein? Recurso em sentido estrito, apelação, embargos infringentes ou carta testemunhável. Então vejam só. O Adão ofereceu a queixa contra Eva e o juiz rejeitou. Ok? Rejeitou. Caberia o que aqui? Essa é uma pegadinha sem tamanho, viu, pessoal? Sem tamanho. Sabe por quê? Pelo seguinte, quando a gente fala em GCRIM, nós temos uma pena de até 2 anos, né? E no GCRIM, a pena, se o juiz rejeitar a queixa, caberia apelação, como nós sabemos, né? Porque no GCRIM não tem rese. E se não for GCRIM, o que cabe é rese. Então aí é que fica a dúvida, né? Seria um caso de GCRIM ou seria um caso de não GCRIM? Foi forte essa questão, porque o dano
simples é G-CRIM, mas o dano qualificado não. O dano qualificado não é G-CRIM, a pena é maior. E, portanto, o que cabe quando se rejeita a queixa é recurso em sentido estrito. Se você ficou com a imagem que aquilo era um G-CRIM, você colocou apelação, mas essa foi a grande pegadinha. Dano simples é G-CRIM e o recurso seria apelação. Dano qualificado não é G-CRIM. Rejeitou a queixa, cabe reze, ok? Complicadinho isso daí, porque envolve pena, né? Você tem que decorar a pena, um negócio meio complicado, você não deve ficar decorando pena, né? Próxima questão, exame 9, vamos lá. Joel foi condenado pela prática de crime de extorsão mediante sequestro. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi recebido e processado, sendo certo que o tribunal, de forma não unânime, manteve a condenação imposta pelo juiz ou acó. O advogado do réu verifica que o acórdão viola de forma direta dispositivos constitucionais, razão pela qual decide continuar recorrendo da decisão exarada pela segunda instância. De acordo com as informações acima, assinale a afirmativa que indica o recurso cabível. Ok? Pegadinha forte. Vamos lá. Recurso em sentido estrito, recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário e embargos infringentes. Então vejam só. Olha só, vamos lá. Nós temos um acórdão que violou questões constitucionais. E aí você corre para o recurso extraordinário, né? E aí você erra. Por quê? Porque enquanto nós não esgotamos os recursos internos, enquanto nós não esgotamos, no caso, a segunda instância, nós não podemos ir para uma instância superior, não é? É a sequência, sob pena de supressão de instância. Então aqui nós temos um acórdão não unânime. A pegadinha é dizer que esse acórdão não unânime envolve questões constitucionais, mas acórdão não unânime deixa um voto favorável, e em cima desse voto favorável cabe embargos infringentes ou de nulidade. Aqui no teste só houve a opção embargos infringentes, portanto essa seria a alternativa correta. Pode verificar na sua tela que a alternativa correta é embargos infringentes. Ok? Entenderam? Uma pegadinha, né? Pegadinha grossa aí. Vamos lá, para a próxima. Exame 10º. É uma sequência, quase todo exame cai. Veja aí, sua tela. José, após responder ao processo cautelarmente preso, foi condenado a pena de 8 anos e 7 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Após alguns anos no sistema carcerário, seu advogado realizou um pedido de livramento condicional que foi deferido pelo magistrado competente. O membro do parquê entendeu que tal benefício era incabível no momento e deseja recorrer da decisão. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa que menciona o recurso correto. Agravo em execução no prazo de 10 dias, recurso em sentido estrito em 5 dias, agravo em execução em 5 dias e recurso em sentido estrito no prazo de 10 dias. Bom, bastante oportuna essa questão, que costuma cair muito mais até na segunda fase da OAB do que na primeira, mas de qualquer forma na primeira cai também. Até o ano de 1984, nós não tínhamos a LEP, a Lei de Execução Penal. Então, toda vez que nós tratávamos de execução, tratávamos da execução no Código de Processo. E o recurso da execução era o rese. Se você for ao artigo 581 ainda hoje, você verá no artigo do rese, que é o 581, algumas decisões das execuções cabendo o recurso em sentido estrito. Porém, em 1984 foi criada a LEP, a Lei de Execução Penal, e com a Lei de Execução Penal foi criado um recurso chamado agravo, recurso de agravo, agravo em execução, previsto no artigo 197 da LEP. Embora este artigo da Lei de Execução Penal não diga qual é o prazo do agravo, é certo que o agravo cuida de qualquer decisão da vara das execuções. E como o legislador não deu o prazo, quem foi determinar esse prazo foi no primeiro momento a doutrina e posteriormente a jurisprudência. A jurisprudência está consagrada, inclusive, pela súmula 700 do STF,
em dizer que o prazo do agravo é o mesmo prazo do recurso que ele sucedeu, que era o rese. O agravo tem as mesmas características do rese, o agravo tem o prazo de 5 dias. Então, decisão do juiz da vara de execuções, decisão que deve ser atacada através de agravo. Veja, a alternativa correta é essa, a alternativa C, agravo em execução no prazo de 5 dias. Isso é um tema que cai com muita frequência, fiquem atentos, primeira e segunda fase. Vamos lá para a próxima, exame 11º. De acordo com a doutrina é sempre temerário na prova, mas às vezes cai. Recurso é todo meio voluntário de impugnação apto a propiciar ao recorrente resultado mais vantajoso. Em alguns casos, fenômenos processuais impedem o caminho natural do recurso. Quando a parte se manifesta esclarecendo que não deseja recorrer, estamos diante do fenômeno processual conhecido como preclusão, desistência, deserção ou renúncia. Isso daqui, pessoal, é apenas uma questão lógica, uma questão de observação, não é? Não poderia ser desistência, porque na desistência o agente entra com recurso e depois ele deseja não prosseguir com o recurso, portanto ele desiste do recurso que interpôs. Deserção não existe mais no processo penal, ela existia quando a parte, o réu recorria preso e no transcurso, no decorrer da tramitação recursal, ele fugia. Então aí o recurso ficava deserto, não existe mais essa deserção já há algum tempo. E no caso de preclusão, a preclusão não daria o direito ao recurso em si, pelo trânsito em julgado, né? O correto é a alternativa D, essa daqui que está na sua tela, renúncia. Não é? A renúncia se dá quando a pessoa realmente demonstra que não quer nem entrar com recurso, renuncia ao direito de recurso, ok? Bem simples, mas que caiu também, não é? Próxima questão. Exame 15º. Tiago e Andréia agiram em concurso de agentes em determinado crime. O processo segue seu curso natural, culminando com a sentença condenatória na qual os dois são condenados. Quando da interposição de recurso, apenas Andréia apela. O recurso é julgado. Na decisão fundada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal, os julgadores decidem pela absolvição de Andréia. Nesse sentido, diante apenas das informações apresentadas pelo enunciado, assinale a alternativa correta. Vejam só. Nem vamos ver as alternativas agora, vamos ver já. Falamos disso agora há pouco. Quando duas pessoas são condenadas, uma só recorre, o recurso dessa pode interferir no do outro? Pode, efeito extensivo, artigo 580. Né? Só não interfere quando o assunto não for pessoal, correto? E aqui o assunto não é pessoal. Se o assunto for pessoal, não interferiria. O assunto aqui não é pessoal, portanto interfere. Ela foi absolvida e o outro vai ser absolvido também. Vamos para as alternativas. Olha só, a alternativa A diz o seguinte: Andréia será absolvida e Tiago continuará condenado. Mentira. B. Andréia e Tiago serão absolvidos, pois os efeitos da decisão serão estendidos a este, devido ao fato de a decisão ter sido fundada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal. Perfeito, essa que está certa. E a C fala que Andréia e Tiago serão absolvidos, porém será necessário interpor recurso especial. Ixi, nada a ver. E a D, Andréia será absolvida e Tiago continuará condenado, também está errado. Ok? Então é a B mesmo, efeito extensivo. Vamos para a próxima. Exame 16º. Scott procurou um advogado, pois tinha intenção de ingressar com queixa-crime contra dois vizinhos que vinham lhe injuriando constantemente. Narrados os fatos e conferida a procuração com poderes especiais, o patrono da vítima ingressou com a ação penal no Juizado Especial Criminal, órgão efetivamente competente. Contudo, o magistrado rejeitou a queixa. Dessa decisão cabe o quê? Ih, falamos disso toda hora, não é? Então vejam só, o que pode caber? Já vamos direto ao assunto. É apelação no prazo de 10 dias. Vejam só, nós temos aqui
um assunto recorrente, a questão do GCRIM e do RESE. No GCRIM não cabe RESE, o recurso lá é apelação no prazo de 10 dias, isso está no artigo 82 da Lei dos Juizados. Uma vez que rejeitou a denúncia ou queixa, em regra, caberia RESE 5 dias, mas como é GCRIM, apelação no prazo de 10 dias. Cai toda hora, hein? Cuidado. Vamos lá, próxima. Exame 17º. Após regular a instrução processual, Flávio foi condenado pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes a uma pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e 500 dias multa. Intimado da sentença, sem assistência de defesa técnica, Flávio renunciou ao direito de recorrer, pois havia confessado a prática delitiva. Não quis recorrer. Rafael, advogado de Flávio, porém, interpôs recurso de apelação dentro do prazo legal, buscando a mudança do regime de pena. Nesse caso, é correto dizer que o recurso apresentado por Rafael, alternativa A, não poderá ser conhecido, pois houve renúncia por parte de Flávio, mas nada impede que o tribunal de ofício melhore a situação do acusado. B, deverá ser conhecido, pois não é admissível a renúncia ao direito de recorrer no âmbito do processo. C, não poderá ser conhecido, pois a renúncia expressa de Flávio não poderá ser retratada, não podendo o tribunal de ofício alterar a decisão do magistrado. E D, deverá ser conhecido, pois a renúncia foi manifestada sem assistência de defensor. O que nós temos que entender sobre esse tema? Nós temos que entender que no processo penal não é só o advogado que é intimado. O advogado é intimado, o réu é intimado pessoalmente também. E o réu pode recorrer ou renunciar ao direito de recurso. Ok? Mas independente da postura do réu, o advogado pode ter outra. O advogado pode ter o interesse em recorrer sim, não é? E renunciar ao direito de recurso também. Antigamente havia uma polêmica muito grande sobre isso, né? Mas hoje é pacificado nos tribunais que em caso de discordância entre réu e advogado, prevalece sempre o interesse de quem quer recorrer, ok? Dessa maneira, mesmo o réu tendo renunciado ao direito de recurso, o advogado não renunciou e ele pode sim ingressar com o recurso, né? Então, das alternativas, a A e a C fala que ele não poderia recorrer, ele pode. Então, sobra a B e a D. Né? A B fala, deve ser conhecido porque não se admite a denúncia no processo penal, a renúncia no processo penal. Claro que se admite, né? É possível a renúncia. O que não pode é exatamente essa alternativa que está na sua tela, D, né? Deverá ser conhecido, pois a renúncia foi manifestada sem assistência do defensor, né? Então o defensor pode ter opinião diferente, divergente, né? Ok? As outras alternativas falam do tribunal se manifestar de ofício, e é verdade que o tribunal não pode se manifestar de ofício, salvo nas questões de ordem pública, como uma prescrição, em que ele pode se manifestar de ofício. Mas eles estão errados por outros motivos, né? Principalmente porque diz que o recurso não deveria ser conhecido. Ok? Próxima questão, está aí, exame 17º. Marcelo foi denunciado pela prática de crime de furto, entendendo que não haveria justa causa antes mesmo de citar o acusado, o magistrado não recebeu a denúncia. Diante disso, o Ministério Público interpôs recurso adequado. Analisando a hipótese, é correto afirmar que A, o recurso apresentado pelo Ministério Público foi de apelação. B, apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve ser intimado para apresentar contra-razões de recurso sob pena de nulidade. C, mantida a decisão pelo magistrado pelo tribunal, não poderá o Ministério Público oferecer nova denúncia pelo mesmo fato, ainda que surjam novas provas. E D, antes da rejeição da denúncia, deveria o magistrado ter citado o réu para apresentar a resposta à acusação. Então, aqui é um tema moderno, um tema importante, e que antigamente tinha-se uma postura, hoje tem-se outra totalmente diferente. Quando o juiz rejeita a denúncia ou queixa, já falamos desse tema umas 10 vezes, né, cabe recurso interdistrito salvo no GCRIM, que caberia a apelação. Então aqui não é apelação porque não é GCRIM. Furto tem pena de até 4 anos, não é GCRIM, e portanto o recurso seria o recurso interdistrito. O que o MP entrou foi com recurso interdistrito. Ótimo. Antigamente, o MP entrava com recurso, o juiz recebia esse recurso e mandava para o tribunal. Só que hoje o entendimento simulado pelos tribunais superiores é de que não pode, né, em razão da ampla defesa, o MP entrou com recurso e mesmo o réu não tendo integrado o processo ainda, eis que não foi citado,
né? Tecnicamente não há nem processo penal, porque o processo se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa. O réu deve ser intimado ou notificado para contrarrazoar este recurso. Então o recurso não vai subir só com uma opinião, a opinião do Ministério Público, ele tem que subir com as contrarrazões também, por isso o réu é intimado. A alternativa que diz que ele deve ser citado para apresentar a resposta, está fora de nexo, não tem recebimento, né? E o correto mesmo só pode ser essa alternativa, a alternativa que sobrou, a alternativa B de bola. Apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deverá ser intimado ou notificado, né, para apresentar contrarrazões de recurso sob pena de nulidade. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima. Exame 19º, está aí na sua tela. Antônio foi denunciado e condenado pela prática de crime de roubo simples, a pena privativa de 4 anos de reclusão. Ser cumprido em regime fechado e 10 dias multa. Publicada a sentença no Diário Oficial, o advogado do réu se manteve inerte. Antônio, que estava preso, foi intimado pessoalmente, em momento posterior, manifestando o interesse em recorrer do regime de pena aplicado. Diante disso, 2 dias após a intimação pessoal de Antônio, mas apenas 10 dias após a publicação do Diário Oficial, sua defesa técnica interpôs recurso de apelação. O juiz de primeira instância denegou a apelação, afirmando a intempestividade. Contra essa decisão, o advogado poderá apresentar recurso de agravo, carta testemunhável, recurso ordinário constitucional e recurso em sentido estrito. Muito bem, então nós verificamos, né, que aqui, novamente, nós temos a ideia de um recorrendo e outro não recorrendo, né? Há uma divergência ali. Então o juiz não recebeu o recurso porque mostrou que não queria recorrer. Mentira, deveria receber porque o entendimento dos tribunais superiores é que quando um quer recorrer, esse recurso deve ser aceito. Mas o juiz negou, né, denegou ali o segmento, ou seja, não recebeu a apelação. Da decisão que não recebe a apelação, cabe rese, recurso em sentido estrito. Essa é a alternativa correta que está na sua tela, recurso em sentido estrito, porque, afinal de contas, da decisão que não recebe a apelação, cabe rese. É uma pegadinha que caiu num dos testes anteriores. Carta testemunhável é quando não recebe rese ou agravo em execução, é carta testemunhável. Recurso de agravo é quando não recebe o recurso extraordinário ou o recurso especial, aí caberia recurso de agravo, ok? E o recurso ordinário constitucional não tem nada a ver, é quando denega HC ou quando denega a mandado de segurança, ou ainda até o recurso ordinário constitucional para o STF das decisões sobre crimes políticos, né? Então, na verdade, por exclusão, o artigo 581 fala, negou segmento à apelação, o que cabe é rese, recurso em sentido estrito. Ok? Muito bem, com isso nós concluímos aqui o nosso Top 5 de processo penal, os 5 temas que mais caíram na OAB em todos os tempos nessa pesquisa que nós fizemos aqui do Legal e Educacional, exclusivamente para que você se prepare melhor para a primeira fase da OAB. É isso aí, fica um abraço e até a próxima.